para trazer a você uma abençoada videoaula que é um resumão para a Gincana Atos 2 do Retiro das Assembleias de Deus, aqui em Trisdela do Vale. Meu querido irmão, para você que nos assiste pelas redes sociais e qualquer que seja o meio, a paz do Senhor Jesus para você. Vem conosco estudar mais um capítulo do livro de Atos. Hoje falaremos sobre o capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos. Resumimos nesta frase: a conversão do perseguidor, que são os primeiros 31 versículos deste capítulo, que nós dividimos em duas partes. Esse vídeo terá uma edição onde nós voltaremos para falar um pouco do ministério de Pedro, que conta a partir do versículo de número 32, onde Pedro, usado por Deus, há de fazer milagres ali no final do capítulo. Porém, nessa primeira parte nós vamos falar sobre a conversão de Saulo, certo? Vem conosco aqui para o que nós esboçamos, a conversão do perseguidor. Nós colocamos mudando de caminho, porque a palavra conversão significa mudar de caminho, da esquerda para a direita, certo? Isso é uma conversão, mudar de faixa, conversão, certo? Do versículo 1 até o versículo 18, conta a história da conversão de Saulo. E então vem aqui uma indagação: Saulo se converte no caminho ou na casa de Judas, lá em Damasco? Onde ele se converte? Se nós observarmos, a conversão de Saulo, ela não é lá na casa de Judas, mas podemos dizer que foi no caminho, pelo fato de destacarmos duas coisas. Primeiro, quando Saulo, ainda respirando ameaças de morte contra os cristãos, ele tem carta, autorização da parte dos sacerdotes para perseguir a igreja. Então ele vai a Damasco, só que no caminho ele tem uma visão real do Senhor Jesus, que lhe aparece no caminho de Damasco, onde o resplendor da glória do Senhor o faz ficar cego. Isso aqui estamos resumindo, tá? Quando Saulo vê a luz forte que brilha ali, eu costumo dizer que brilhava mais forte do que o sol do meio-dia, só para você entender o tamanho do resplendor. Saulo, ele fica atônito ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma coisa que eu quero destacar: quando Saulo perseguia a igreja, sem o saber, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Isso é muito interessante, gente. Quando alguém persegue, o servo de Deus está perseguindo o próprio Deus. Pois nós aqui somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o Senhor Jesus. Isso é aqueles que de fato zelam por isso, tá? Meus irmãos, Saulo fica atônito, certo? Ao ver aquilo, ele fica todo trêmulo, cai por terra. Vamos tirar aqui uma questão que é lendária no capítulo 9. Saulo caiu do cavalo. Tem tanta gente que diz que ele caiu do cavalo, gente. Eu não sei onde é que está esse cavalo, que no capítulo 9 ele não aparece. Se você encontrar aí, me mostra. Tá? Não existe um cavalo no capítulo 9. A Bíblia apenas diz que ele caiu. Aí muita gente querendo enfeitar diz que foi de um cavalo. Mas só que o texto não diz que foi do cavalo, só diz que ele caiu. Então, vamos dizer só que ele caiu. Não é verdade? Vamos dizer só que ele caiu, porque ele não caiu do cavalo. A Bíblia não diz. A questão de dizermos que ele se converteu ainda no caminho é pelo fato de, quando ele ouve a voz, ele indaga: Senhor, o que queres que eu faça? A voz do Senhor, então, vem aos seus ouvidos dizendo: vai à cidade e lá te mostrarei o que deves fazer. Ele obedece, ele vai à cidade. A obediência ao Senhor, isso aqui já era uma atitude de conversão. Antes ele era perseguidor, agora ele passa a obedecer aquele a quem ele perseguia. Outra questão: quando Ananias vai lá na casa de Judas, no caso, no versículo 17, ele chama Saulo de irmão Saulo, como nós podemos ver. Isso aqui é mais uma prova de que ele já havia se convertido, certo?
Então, meus irmãos, é interessante isso aqui, tá? E são evidências da conversão de Saulo no caminho. Há até quem o diga que Saulo se converteu por influência da morte de Estevão, certo? São coisas que nós podemos associar. Paulo apenas manifestou a sua conversão quando Ananias vai lá e faz oração por ele. Agora tem uma coisa, o versículo 7 seria uma contradição. Há uma contradição aqui no versículo 7, que diz que eles ouviam a voz, mas não viam nada. Já no capítulo de número 22, versículo 9, diz que eles viam a luz, mas não ouviam. Já no capítulo 9, versículo 7, diz que eles ouviam, mas não viam. Há uma contradição aqui? Não. A conversão de Saulo, ela é narrada no livro de Atos por 3 vezes, certo? 3 vezes é narrado a conversão de Saulo. Uma por Lucas, no caso que historiou este acontecimento, e no capítulo 22 e também no capítulo 26, o próprio Saulo faz defesa da sua conversão no caminho de Damasco, certo? Observe que quando o Saulo vai falar da sua conversão, ele sempre menciona o caminho de Damasco. Foi lá, gente, que ele se encontrou com Cristo. Foi no caminho de Damasco. Então, há uma contradição aqui? Não. Por que não há? Porque aqui eles ouviam um som, mas esse som não lhes era inteligível. No caso, eles ouviam um barulho, mas não entendiam o que estava sendo dito. Só Saulo entendia. Por isso que eles viam aqui uma luz, certo? Aqui eles não veem ninguém, mas veem uma luz. Aqui eles veem uma luz, mas não ouvem, quer dizer, não compreendem o que está sendo dito. Eu até anotei aqui um paralelo entre essa passagem de Atos 9, versículo 7, com a passagem de João, capítulo 12, versículo 28 até o 30, que mostra o Senhor Jesus orando e dizendo: Pai, glorifica o teu nome. Então, uma voz do céu brada, dizendo: eu já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. O que acontece é que a multidão que estava ali reunida começa a dizer: isso foi um trovão, e outros não, isso foi uma voz de anjo. Eles não entendem de fato o que está acontecendo. É semelhante ao que está acontecendo aqui, porque naquele momento Deus estava falando apenas com Jesus, e aqui Deus está falando apenas com Saulo, certo? Fica aqui a dica para o irmão não entender que há uma contradição. Como disse Agostinho, toda possível aparente contradição das Escrituras nós devemos atribuir à nossa própria ignorância e não à Bíblia. A Bíblia, gente, não tem contradições. A Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia é o livro perfeito, o livro dos livros. Não há contradições na Bíblia. Toda possível contradição que você encontrar, pesquise e estude, que você vai encontrar a forma certa de entender esse texto, tá? A contradição está na nossa ignorância e falta de estudo. Essa aqui é a verdade. Muitas vezes não entendemos porque não estudamos, não compreendemos as Escrituras nem o poder de Deus. Meus queridos, outra coisa que eu quero destacar aqui é a passagem de João, capítulo 16, versículo 12. Foi pelo Senhor Jesus pronunciado que aquele que perseguia a igreja, matava a igreja, um dia haveria de prestar um serviço para Deus. Uma indagação: porventura não seria esse um vaticínio, no caso uma profecia, a respeito da conversão de Paulo ou de Saulo? Fica aí a questão, tá? Estude isso aí para que meu irmão tenha um aprofundamento no texto. Outra questão aqui: quantos Ananias tem o livro de Atos? Eu destaco aqui, capítulo 5, versículo 1, capítulo 9, versículo 10 e capítulo 23, versículo 2. No capítulo 5, aparece um Ananias que queria aparecer, certo? No capítulo de número 9, que é o que nós estamos aqui estudando, aparece um que se recusa a aparecer lá em Damasco, por medo de Saulo, certo?
E no capítulo de número 23, aparece um outro Ananias, que é o sumo sacerdote, que estava ali para julgar a questão de Saulo. São o mesmo Ananias ou são três Ananias? Irmãos, é claro que são três Ananias diferentes. Primeiramente, o do capítulo 5 morreu. O do capítulo 9 é um homem temente a Deus que cria no Senhor Jesus. Então não pode ser o mesmo do capítulo 23, que estava ali para julgar a Saulo por ser cometido ali, ou melhor, ser julgado como um criminoso de anunciar Jesus Cristo. Não é o mesmo Ananias, são três, certo? Também outra coisa que nós queremos destacar, o versículo 11 vai dizer que Saulo era um homem de Tarso. Tarso era a terceira cidade de maior influência cultural que existia naquele mundo antigo, só perdendo para Atenas e Alexandria. Era um grande centro cultural. Tá? Esse homem de Tarso, quem era ele? Ele era Saulo, um benjamita, conforme está lá em Filipenses 3 e 5, no caso ele era um cidadão judeu, certo? Ele tinha pais judeus e romanos, certo? Ele também era um cidadão romano de nascimento, conforme nós encontramos em Atos 22 e 28, e ele também era fariseu, conforme nós encontramos lá no capítulo 26 e o versículo de número 5. Uma pergunta que sempre é levantada a respeito de Saulo: Deus mudou ou não mudou o nome de Saulo? Você já fez essa pergunta? Ou você já ouviu alguém falar por aí que Deus mudou o nome de Saulo? Nós estudamos um pouquinho a respeito disso e nós encontramos em Atos 13, versículo 9, um também. Observe bem, seu nome mudou? Atos 13, 9 diz que aquele Saulo também era conhecido como Paulo. Se há um também, quer dizer que ele era chamado pelos dois nomes, então não foi mudado o nome de forma nenhuma. Há quem diga que o nome Saulo quer dizer grande e o nome Paulo quer dizer pequeno. Deus mudou o grande para ser pequeno. Não, isso aqui não existe aqui. A questão é, quando Saulo estava entre os seus compatriotas judeus, Saulo era conhecido pelo seu nome no formato hebraico, Saulo. Quando ele estava entre os gentios, os irmãos de fala grega, o seu nome era Paulo, que era o formato do nome Saulo entre os gregos, na língua grega. É como, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, no nosso português, nós chamamos José, mas lá no inglês é Joseph. É o mesmo nome, é a mesma pessoa no caso, mas o nome em português e o nome em inglês. É mais ou menos isso que acontece. Saulo hebraico e Paulo grego, tá certo? Outra coisa que nós destacamos, o histórico inicial do ministério do apóstolo Saulo, tá certo? Não confunda, tá bom? Só a partir do capítulo 13 é que ele, que parte para o mundo gentil, ele passa então a ser chamado de Saulo. Observe que a história está narrada desde o capítulo 1 até o capítulo 8, o centro é Jerusalém. Depois começa a mudar um pouco e vai para Antioquia da Síria, certo? Ali o povo está ainda na questão do hebraico, ele ainda é chamado ali pelo nome de Saulo entre os irmãos. Depois que ele passa para fazer a obra missionária com Barnabé a partir do capítulo 13, é que ele então passa a ser chamado de Paulo no mundo gentil. Nós destacamos aqui o ministério inicial, o histórico inicial do ministério de Saulo, destacando aqui, quando ele se converte, ele está em Damasco, ele passa alguns dias em Damasco. Depois que ele está em Damasco, ele desce, escute bem, ele desce para a Arábia. O texto de Gálatas 1, versículo 17 até o 18, não vai deixar claro se ele passou 3 anos na Arábia ou se ele passou 3 anos em Damasco, depois que ele volta da Arábia. Mas o que nós podemos entender é o seguinte:
Primeiro ele passa alguns dias em Damasco, vai para a Arábia, certo? Volta de novo para Damasco. Depois que ele está em Damasco, ele decide então ir a Jerusalém. Só depois de 3 anos de convertido, ele vai ter um encontro com um dos apóstolos. Ele encontra em Jerusalém a Pedro e ele passa lá cerca de 15 dias. Você vai encontrar isso em Gálatas 1, versículo 17 até o 18. No versículo 30, que essa história está imbuída aí em Atos 9. Nós temos que associar Atos 9 com Gálatas 1, versículo 17 até o 30. Tá certo? Ou melhor, Gálatas 1, 17 e 18. Depois que ele volta de Jerusalém, que ele sai de Jerusalém, passa 15 dias em Jerusalém, então ele vai até Tarso, a sua cidade natal. O texto está lá em Atos 9 e o versículo 30. Se nós formos observar o livro de Gálatas, Paulo está falando do início do seu ministério. 3 anos ele passou entre a Arábia e Damasco. Depois ele volta para Jerusalém, passa 15 dias, volta para Tarso. Barnabé vai buscá-lo em Tarso. Está no livro de Atos também, que vai ser falado nos capítulos posteriores. Depois, meus queridos, o capítulo 2 de Gálatas, versículo 1, vai dizer que 14 anos depois da primeira visita a Jerusalém, ele torna a voltar a Jerusalém com Barnabé. Você vai ver isso também em Atos, capítulo de número 11, a partir do versículo 27 até o 30. Tá? Fica aqui o resumo histórico do ministério inicial de Saulo, tá certo? Nós vamos editar o vídeo e voltar daqui a pouco com a parte do capítulo que fala sobre o ministério de Pedro. Voltamos aqui, meus queridos, capítulo 9, para falar sobre a passagem do capítulo 9, versículo 32 até o 43, que cede o espaço para falar sobre a saída de Pedro de Jerusalém, onde ele vai abranger com seu ministério de pregação da palavra a região da Judéia. Um detalhe, Jerusalém está dentro da Judéia. Judéia era uma das 5 regiões de Israel. O país de Israel, o estado de Israel, tem 5 regiões. A região da Judéia, Samaria, a Galileia, a Pérea e Cesareia. São 5 regiões que tem todo o Israel, tá certo? Não estou falando de tribos, estou falando de regiões geográficas que na época de Jesus eram assim divididas, tá certo? Pedro sai de Jerusalém para pregar. Ele não faz isso só no capítulo 9. Mas no capítulo 10, Jesus vai para a região da Cesareia, que meu irmão vai encontrar lá no capítulo 10. E também no capítulo 11 até o versículo 18, narra o ministério de Pedro pregando fora de Jerusalém. Ele sai da região da Judéia, certo? E vai para outras regiões de Israel pregar o Santo Evangelho. O primeiro episódio narrado do versículo 32 até o 43 está nos versículos 32 ao 35, que Pedro desce até a região de Lida, que não ficava muito distante de Jerusalém, dentro da região da Judéia. Ele vai pregar o Evangelho ali, e ele então encontra um certo Enéas, que era paralítico há 8 anos, e ele então usa uma frase muito bonita para dizer: Jesus Cristo te dá saúde. E então o homem recebe saúde e começa a andar são perfeitamente. A fama repercute na região de Lida e Sarona, de sorte que a popularidade ali de Pedro chega até a cidade costeira que é Jope, certo? Ele chega, se não me falha a memória, Jope é a atual cidade de Tel Aviv, onde há uma questão se a capital de Israel é Tel Aviv ou Jerusalém. Hoje está uma questão aí, inclusive o Bolsonaro disse que vai ser
vai apoiar a questão da capital de Israel ser em Jerusalém, como diz a Bíblia Sagrada. Meus queridos, voltando aqui. O episódio em Lida faz Pedro ser conhecido na cidade costeira de Jope. Lá tem uma irmã muito conhecida pela questão das suas boas obras, uma irmã que trabalha para Jesus com aquilo que ela sabe fazer. Eu abro um parênteses para dizer, o que é que você sabe fazer, meu irmão? Faça o que você sabe para a obra de Deus. A irmã Tabita, que é a mesma irmã Dorcas, o que ela sabia era costurar. E com o seu conhecimento em costura, ela ajudava os irmãos necessitados de Jope. Meu irmão, com o que você sabe, seja com agulha ou com a linha, faça a obra do Senhor. Tá certo? A irmã Dorcas, cheia de boas obras, chega a falecer. 2 irmãos saem de Jope e vão até Lida, que é perto, geograficamente, dentro da região da Judéia, e vão até Pedro, que estava em Lida, e dizem que ele não se demorasse a subir a Jope. Quando Pedro chega a Jope, lá estava a irmã Tabita, já pronta para um cortejo fúnebre, em um quarto elevado. Pedro então sobe e roga a Deus, para saber a vontade de Deus, com certeza era para isso. Depois ele volta-se para o corpo e pede que ela se levante. E então o milagre acontece, e ele, tomando ela pelas mãos, ajuda a levantar. Que é o que acontece lá no capítulo 3. Pedro gostava de dar as mãos para ajudar. Sempre escute isso. Não adianta só a palavra de poder. Temos que estender a mão para fazer alguma coisa. Pedro ajudou a irmã Dorcas a levantar. E ele então entrega a irmã àqueles que necessitavam da presença da nossa querida irmã. Meus queridos, nós ficamos por aqui. Nós vamos encerrar essa parte do vídeo, tá certo? E desejando a você um ótimo estudo, que o irmão possa se debruçar sobre o livro de Atos e extrair todas as lições importantes sobre esse livro para a sua vida espiritual. Deus os abençoe, em nome de Jesus.